Olá, sejam muito bem-vindos ao Weekly Thoughts, os nossos comentários semanais no Empower Brands Channel. Dou desde já as boas-vindas ao Fernando Oliveira, administrador delegado da Small Compal em Moçambique e embaixador da nossa comunidade para os mercados internacionais, neste caso em África. Fernando, eu não sei se estás a falar de Maputo ou de outra cidade moçambicana, porque de vez em quando andas por aí também a fazer uns périplos, não é? Sim, estou em Maputo, é a minha base. Normalmente estou por aqui, agora com a pandemia até as viagens são mais reduzidas, portanto é mesmo aqui. Felizmente não estás na região de Cabo Delgado, mas a pergunta que se impõe é mesmo que consequências é que esta situação e as notícias que nos chegam de Moçambique nestes meses, desde janeiro, não é? Após os ataques que foram noticiados, como é que as empresas, e tu neste caso que tens a experiência de estar aí com uma empresa portuguesa, como é que vocês estão a viver este clima? Que consequências é que isto traz à confiança dos investidores estrangeiros, e nomeadamente também das marcas e empresas, neste caso portuguesas? Sim, de facto com muita apreensão. Eu creio que é a primeira vez na vida que conseguimos ter um bocadinho os nomes e os rostos daquilo que são fenómenos globais e que nós estávamos habituados a encontrar em países que, enfim, nem pensávamos se calhar visitar. Agora vivemos neste e estamos a ver aqui coisas que vimos com outras cores, com outros tons, mas que já vimos noutras partes do mundo. E neste caso conhecemos os nomes das terras, e em algumas até já estivemos, e vemos as pessoas e parecem-nos muito parecidas com aquelas que encontramos todos os dias. Acaba por ser um choque, um murro no estômago diário, este de ver que uma coisa destas ainda não acabou. Está estranhamente perto e longe. Para ter uma ideia, nós estamos aqui em Maputo. Maputo é o sul de Moçambique. Moçambique é um país muito comprido e daqui até Cabo Delgado, até Palma, serão uns 2.700, 2.800 quilómetros. Isto, para vos dar uma ideia, é como se estivéssemos agora a discutir um problema, enfim, entre Lisboa e Praga ou Edimburgo. As distâncias são mesmo muito grandes, portanto Moçambique em extensão é praticamente do tamanho da Europa Ocidental que conhecemos, e Cabo Delgado é praticamente do tamanho de Portugal. Portanto é uma província que de facto é mais ao norte do país. A seguir a Cabo Delgado só existe a Tanzânia e do outro lado existe o Índico. Estas fronteiras são provavelmente uma das causas para aquilo que estamos a assistir agora, porque de facto acabam por ser fronteiras por onde muito crime pode acontecer, muitos tráficos de coisas estranhas que se passam naquela região. E provavelmente essa é uma das causas para aquilo que estamos a assistir. Para nós que estamos aqui perto e longe ao mesmo tempo, é sobretudo uma sensação de impotência muito grande. Porque a gente vê aqui imagens de como, enfim, na Europa, creio que nos últimos anos houve uma grande comoção por causa dos refugiados da Síria e do norte da África, e eram centenas de milhares. Aqui de repente estamos a falar em 600 mil refugiados. Estamos a falar em, enfim, milhares e milhares de crianças sem família, alguns deles provavelmente perdidos no meio do mato, porque basicamente fugiram de uma aldeia qualquer que estava em chamas, e provavelmente viram os pais a ser mortos, ou, enfim. Qualquer coisa de muito tenebroso certamente aconteceu para muita daquela gente. E pronto, e temos esta sensação que estamos aqui, enfim, não há
Não há de facto muita coisa a fazer, não é? De facto, as Nações Unidas estão muito preocupadas com o agravamento da crise humanitária, não é? Portanto, que esta escalada de violência também está, obviamente, a forçar a que milhares de moçambicanos abandonem as suas casas, mas há aqui também já tomada de posição de algumas empresas, nomeadamente a petrolífera Total. O que eu te pergunto mais é, isto contamina depois toda a economia? Enfim, vocês obviamente, como tu disseste, estamos a falar de uma dimensão ou de uma distância geográfica consideravelmente grande, não é? Não estamos a falar de Portugal com 300, 400 quilómetros, quase percorremos o país de Lisboa ao norte e de Lisboa ao sul, mas isto contamina ou não contamina a confiança? Isto, como é que no fundo vocês também, que são empresas estrangeiras que estão em Moçambique, acabam por ver a estabilidade económica do país, não é? Com este tipo de situações. Sim, é uma grande frustração, porque dá a ideia de cada vez que damos um passo à frente há sempre alguma coisa que nos faz dar 2 passos atrás. O gás natural é um sonho que apareceu com força, diria, a partir de 2011, e a partir do momento em que as grandes petrolíferas mundiais decidiram vir para Moçambique, transformar Moçambique num dos 3 maiores produtores mundiais de gás natural, isto parecia que de facto tínhamos atingido o jackpot, porque cada um destes investimentos, e estavam previstos 2 grandes investimentos, há um terceiro que está a avançar, é um terceiro em que está envolvido também a portuguesa Galp, e esse tem uma dimensão de investimento da casa de 5 bilhões de dólares, mas estes 2, o da Total e o outro que entretanto está adiado, da Exxon, cada um deles eram investimentos acima de 20 bilhões de dólares. Para se ter uma noção, o PIB de Moçambique andará nos 13, 14 bilhões de dólares. Portanto, ter de repente o aparecimento desta ordem de grandeza de investimentos no país, havia de facto, e creio que continua a haver, a esperança de facto de uma mudança de vida muito radical e num espaço de tempo muito curto. Pelo menos há a esperança daquela coisa que é o crescimento. Portanto, o crescimento com o gás natural estará assegurado para os próximos anos, e a esperança de todos é que atrás do crescimento venha uma melhor redistribuição e, portanto, venha também desenvolvimento. Enfim, houve aqui alguns hiatos nas decisões finais de investimento, mas uma delas já tinha sido tomada, de facto, primeiro pela Anadarko, depois aquilo passou para a francesa Total, e nesta altura a Total é a cabeça desse grande investimento, e tinha acabado de decidir regressar à Fungi, que é a península onde isto se passa, que é, enfim, meia dúzia de quilómetros de Palma. Tinha acabado de decidir trazer de volta todos os seus quadros e retomar as atividades na véspera do dia em que houve este ataque a Palma. E, portanto, eu calculo que, enfim, a não ser que as coincidências sejam extraordinárias, creio que isto terá sido mesmo intencional, e a ideia era, de facto, dar esse grande abalo na confiança de toda a gente. Eu creio que o nível de audácia, que é o de, sabendo que já estariam repostas algumas condições de segurança na zona, porque senão a Total não teria regressado. E sabendo que estavam justamente, digamos, à porta do maior empreendimento de gás da África. E fazer isso tudo exatamente nesse dia, de facto, deu-nos um abalo muito grande a todos. Creio que provavelmente terá sido também uma das razões pela qual isto teve tanta repercussão na Europa e particularmente teve tanta repercussão em Portugal. Qual era o conselho que darias nesta altura a uma empresa portuguesa que esteja nesta altura a trilhar o caminho para apostar em Moçambique? Depende do setor em que esteja e depende de qual é o prazo em que quer trabalhar. Eu acho que a África e particularmente Moçambique são sítios muito interessantes para quem tenha paciência e bolsos cheios. Não é aquele tipo
de sítio para onde se vá brincar ao faroeste. A ideia de que existe uma árvore das patacas e alguém vai fazer um investimento de curta duração e vai sair daqui rico, enfim, eu creio que não é bom em lado nenhum do mundo, porque as pessoas de facto arriscam-se até grandes dissabores, mas Moçambique tem essa particularidade, que é, há várias dificuldades ao longo do caminho e é preciso ter algum tempo para perceber como vencê-las. Depois de perceber esse caminho das pedras, digamos, eu acho que é um sítio fantástico para se investir e para se estar, e começa por isso mesmo, que é um sítio onde as pessoas gostam de viver, portanto, há essa particularidade de que, enfim, é preciso gostar-se, e gostando, creio que se encontrará um caminho. Depende, obviamente, do tipo de atividade que for. E que tipo de setores, uma vez que tu estás aí, observas o mercado, conheces as dinâmicas, em que setores é que tu achas que essa presença pode ser mais interessante e pode até ter aqui mais probabilidades de se afirmar? Bem, eu vou começar pelo fim e dizer isto. Os portugueses são muito bem-vindos em Moçambique e provavelmente uma das razões que os leva a ser bem-vindos, quer em Moçambique, quer em várias partes do mundo, é pela incrível gastronomia e pela maneira como nós temos de tratar a comida. Temos aqui fantásticos restaurantes de origem portuguesa e isto leva-me a outra parte, que é, se nós fizermos a cadeia toda e pensarmos na comida, numa população que tem 30 milhões de habitantes, dos quais mais de metade são jovens, e vários desses ainda não tiveram filhos, mas vão ter muitos, porque as famílias são muito grandes. Portanto, tipicamente, nós vamos ter aqui uma pirâmide demográfica que ainda vai ser jovem durante muitos anos. Estima-se que em 2050, pelos números da ONU, Moçambique vai ter 50 milhões de habitantes. Portanto, está quase ao nível daquilo que a África do Sul tem hoje. E claramente é um país da dimensão de Espanha, não é? Comparado connosco. E de facto são muitas pessoas que têm que comer todos os dias. Portugal tem esta coisa muito interessante, que é desenvolveu, creio que até mais nos últimos anos, uma proficiência muito grande na agricultura e na agroindústria. E Moçambique não só precisa como quer esse tipo de investimentos. E creio que tem inclusive aqui à volta uma região nas quais é possível produzir não só para Moçambique, mas também para exportar, particularmente o Interland e até a África do Sul. E portanto essa seria, digamos, uma área em que me parece que não só poderia haver interesse de Portugal, algumas empresas portuguesas estão cá a investir nessa área. Poderia haver não só interesse, como também há garantidamente interesse da parte do governo moçambicano em apoiar com o que se queira. Para se ter uma noção, Moçambique tem 10 vezes o tamanho de Portugal e tem apenas 3 vezes a população. Portanto, de facto, terra não é propriamente um problema. Depois, trabalhá-la como deve ser e a logística, etc., já são outros problemas. Mas esse seria claramente setor interessante. A construção, houve várias empresas portuguesas, elas estão aqui algumas outras saíram, mas continua a haver necessidade de muita construção de infraestruturas no país, quer públicas, quer privadas, e portanto eu calculo que com o crescimento que se estima que venha a acontecer a partir do gás natural e dos recursos naturais, melhor dizendo, porque também há carvão, também há pedras preciosas, também há uma quantidade de riquezas que o país pode explorar. Eu calculo que a partir daí haja possibilidade de desenvolvimento de outro tipo de negócios. A metalomecânica portuguesa é famosa, é de grande qualidade e creio que seria muito bem-vinda aqui. Enfim, há vários setores que com um bocadinho de esforço, tentando perceber quais é que são as vantagens comparativas de Moçambique e também quais são as suas desvantagens face ao grande vizinho África do Sul, creio que seria possível fazer mais do que temos vindo a fazer, mas nota-me, Isé, só para que os espectadores fiquem tranquilos, a comunidade portuguesa que investe em Moçambique
eu creio que é muito bem vista pela população em geral. E, portanto, é perfeitamente possível as pessoas encontrarem aqui um rumo que tenha a ver com aquilo com que sabem fazer. Não é? Tipicamente sabem fazer uma determinada coisa, sabem fazê-la bem, aqui aprendem maneiras diferentes de fazer a mesma coisa, porque tipicamente é preciso, eu diria, fazer sempre isto, que é nunca esquecer os princípios, o que é que as pessoas têm como princípios de vida e o que é que as leva a um determinado sítio, mas depois é preciso serem adaptativos nos métodos. Nunca comprometer os princípios, mas sim ser flexível nos métodos. É a única maneira para ter alguma hipótese de sucesso em África, diria. E fica então, primeiro aqui um bocadinho um retrato daquilo que tem sido vivido pelos empresários e pelas empresas estrangeiras em Moçambique com os ataques que temos vindo a ouvir e que têm acontecido na região de Cabo Delgado. Obrigada, Fernando, pela tua explicação sobre essa situação em particular e também por nos deixares aqui abertas algumas portas para as empresas portuguesas que queiram eventualmente pensar também em Moçambique, apesar destes conflitos, mas pensar em Moçambique como um país interessante para investir e, quiçá, para ajudar também a economia portuguesa neste rearranque com esta pandemia que ainda nos afeta bastante. Terminamos sempre com um pedido de uma sugestão, não sei se andas por aí a ler alguma coisa, se viste algum filme, se leste, enfim, algum artigo que te interessou e que queiras sugerir. Não, eu agora estava a ler uns contos curtos do José Eduardo Agualusa, nem faço ideia, nem me lembro bem como é que é, O Canto dos Pássaros ou uma coisa assim, já não me lembro como é que se chama o livro, é muito engraçado, são curtinhos, mas agora estou mesmo particularmente motivado porque acabei há pouco de ter uma conversa aqui com um amigo do Centro Camões e de uma editora portuguesa e da escola portuguesa, e vamos arranjar aqui um conjunto de livros bastante grande para a escola que estamos a acabar de construir lá no centro de Moçambique. Está quase. É no dia 27. Vamos fazer a inauguração, finalmente, a escola está pronta, está lindíssima, tem uma cor muito bonita, é verde e branca, mais ou menos, e vai ser um orgulho enorme para toda a gente que ajudou, e portanto estamos aqui um bocadinho a fervilhar com as ideias do que é que ainda nos falta fazer. Já vamos levar bolas de futebol, já vamos levar uma biblioteca que me parece vai ficar muito bem composta. Amanhã vou ter o prazer de estar com o Bia Couto, que também nos vai dar uma ajuda a arranjar uns materiais para lá, e enfim, é um bocadinho essa agitação agora, é essa agenda cultural que eu tenho para a semana. Por que não então deixar aqui em aberto a possibilidade dos portugueses e daqueles que nos seguem em descobrir a literatura africana, não é? Que é tão rica e tão interessante. É engraçadíssima, tem sempre nuances que ficamos assim, que é isto? E é um bom começo para entender Moçambique, por exemplo, não é? Certamente. Fernando, muito obrigada, um beijinho muito grande a partir de Lisboa para Maputo, tudo a correr bem por aí e espero contar contigo em breve para mais comentários aqui nos nossos Wikipedias. Beijinhos a ti e abraço a toda a gente. Obrigada, Tchau. Fernando. Obrigada. Recordo que pode subscrever o nosso canal, ativar as notificações para ficar a par de todas as nossas estreias. Tenha um ótimo fim de semana, já sabe, fique bem em segurança e aproveite os conteúdos de excelência do Empower Brands Channel.